Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O sofrimento se torna um trampolim, um degrau, uma característica de quem realmente ama. Assim, diz o Papa Emérito Bento XVI em uma de suas alocuções: não há amor sem sofrimento. Sem o sofrimento da renúncia a si mesmo, da transformação e purificação do eu para a verdadeira liberdade, onde não houver algo pelo qual vale a pena sofrer, também a própria vida perde o seu valor. As lutas travadas não podem te esmorecer. Muitas situações fogem do nosso controle, mas te pergunto, em quem realmente você pôs a sua confiança? Começa agora o Gente de Fé. Como é bom te encontrar, como é bom dizer a você, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa sala de estar, a sala do Gente de Fé, que daqui nós temos uma única intenção: fazer com que se levante uma geração gente de fé. O mundo precisa disso. E é a gente de fé que já passou por aqui, muitas pessoas conhecidas, públicas, pessoas que já testemunharam em inúmeros outros lugares, pessoas que não testemunharam em nenhum outro lugar, mas que vivem a sua experiência de fé no escondimento da vida. Para dizer, nós precisamos mostrar. E aqui hoje, com muita alegria, que eu quero receber Edilene Oliveira. Deus te abençoe. Bem-vinda, Edilene. E vamos conversar um pouquinho, né? Conversar hoje principalmente, não só sobre você, mas sobre a sua maternidade. Tudo isso que ocasiona e ocasionou já, né, as suas filhas, tudo aquilo que diz respeito à sua maternidade. Mas antes disso, quem é você, Edilene? De onde você vem? Qual a suas raízes, sua cidade, enfim. Conte um pouquinho da sua história. Eu sou Edilene, sou casada com Itamar, tenho 2 filhas, como o senhor já falou, a Camila, de 27 anos, e a Melissa, de 21 anos. Somos natural de São Paulo mesmo, né? Aqui da capital de São Paulo. E vivemos a nossa vidinha lá no nosso bairro, procurando com a nossa fé, né, levar esse Jesus a outros, né? Porque é só o que ele pede, né? Eu penso assim que o que de graça nos foi dado, né? Que a gente possa dar também. Poder transmitir essa fé, esse Deus maravilhoso que a gente aprendeu a amar. E você, desde que você chegou, inclusive nós conversávamos agora um pouquinho antes de começar o programa, que você tem esse terço na mão. E você disse que você não é uma mulher que somente está armada, mas você reza também. Rezo, com a graça de Deus, rezo. Graças a Deus consegui fazer isso com meu esposo também, que reza junto comigo. A gente reza 3 vezes ao dia, com a graça de Deus. Tem o tempo de parar, né? A gente para, esteja fazendo o que for. Esteja na rua, esteja onde estiver. A gente para e reza. E como casal, vocês fazem também outras coisas ao invés de rezar? Vocês também evangelizam, né? Como evangelizamos, sim. Desde o momento que a gente conheceu Jesus no encontro de casais com Cristo, porque nós não tivemos uma base, assim, de religião, né? Quando pequenos. O Senhor guardou isso para nós 2 em família, né? Buscamos primeira comunhão,
crisma, tudo depois de casado. Os dois sim? juntos. Sim. Olha que beleza. Entramos os dois juntos para ter a formação e recebemos esses outros sacramentos, né? Juntos. E a partir daí é o que a gente faz na vida. Encontro de Casais com Cristo, conhecido ECC, Isso. que vocês hoje ajudam, Isso. testemunham, Sim, pregam, fazem tudo. damos palestra e também ajudamos no trabalho, né? Pondo a mão na massa. Sim, pondo a mão na massa com muito orgulho. Há 27 anos isso. E assim, as únicas vezes que a gente não participou foi o problema das meninas. Sim. Mas foram pouquíssimas vezes, porque até aqui o Senhor nos concedeu a graça de ir lá e fazer o que Ele pede. Né? Que bom. E é uma coisa muito boa, muito interessante, muito necessária nos nossos tempos. Hoje nós vivemos um verdadeiro bombardeio contra a família. Né? E a família, ela é constituída, ou ela inicia com o marido e a mulher, né? O esposo e a esposa. Então, se a família ela está bombardeada de tantas e tantas ideologias, porcarias que entram, seja pela televisão, seja por todas as formas possíveis e imagináveis, o trabalho com os casais é formar realmente uma sociedade, uma sociedade sólida, uma sociedade que tenha valores, enfim. Então continue mesmo e aqui eu quero parabenizar e também invocar a Deus, a bênção de Deus sobre todos os casais que participam não somente do ECC, mas os grupos de Nossa Senhora e tantos pastoral familiar, tantos e tantos movimentos, tantos e tantos encontros de casais que fortalecem esta base para que nós possamos acreditar numa sociedade futura que continue com os valores, com a vida ética, com tudo aquilo que precisa. Então, a minha bênção sobre todos vocês e o meu agradecimento do fundo do coração a todos aqueles que trabalham com casais. Mas esse é um pouquinho do que vocês continuam fazendo, apesar de tudo que acontece, como você disse. Teve momentos em que vocês não puderam por causa das filhas. Hoje você disse, né? São duas meninas, a Camila e a Melissa. E o que aconteceu? O que acontece com essas suas meninas? Então, a Camila, ela veio bem rápido, né? Nós tínhamos apenas 4 meses de casados. E ela veio, né? Simplesmente, porque não foi planejada, né? Mas, graças a Deus, é uma bênção de filha, né? E 4 meses apenas de casadas, ela veio. E com 8 meses de vida dela, ela começou a apresentar muitos problemas de infecções urinárias. E apenas com 2 anos e meio foi que veio o diagnóstico de que ela tinha um problema na bexiga, que ela tinha nascido com ele, só que ninguém sabia. E aí foi diagnosticada o refluxo vésico-ureteral nela. O que é esse? Como é que é o nome? É refluxo vésico-ureteral. O que é isso? Então, é um problema na bexiga que, ao invés da bexiga jogar urina para fora, ela pega aquela urina e volta para o rim. Então, estraga. Ou seja, no lugar dela sair, porque, ela volta. Isso, no lugar de sair, volta. Porque isso é normal? Eu nunca ouvi falar. Não, é uma má formação que o bebê tem, né? Aí, com 2 anos e meio, ela operou, graças a Deus. Foi um sofrimento muito grande. Bichinha, 2 anos e meio. Sim, era um bebê assim, muito feliz, muito alegre. Foi para a sala de cirurgia sorrindo, achando que estava indo passear, né? Porque eu falei até para meu esposo na hora que ela entrou: se essa menina não sair daí, eu não sei o que será de mim, porque com o sorriso que ela entrou, ela precisa voltar e nesse momento a gente não tinha uma fé sólida ainda, né? A gente estava engatinhando. Tínhamos feito encontro de casais, estávamos vivendo toda aquela magia de termos nos encontrado com Jesus, mas ainda não tínhamos experimentado Ele ainda, assim, na nossa vida, né? Tínhamos
conhecido. Sim. Aí a gente... Até como até diz falei. Jó, Sim. o livro de Jó diz, né, no finalzinho do livro de Jó, da palavra de Deus, Jó tem essa exultação. Eis que até então só ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te viram. Então, por enquanto, você tinha ouvido falar desse desse Deus, sim, mas ainda não tinha encontrado. Tinham me falado dele, e eu acreditei já, né? Sim. Só que não... E ela entrou para cirurgia, eu fiquei com o meu terço ali que suava, mas nem rezava, porque eu não sabia rezar, né? E graças a Deus ela entrou e voltou bem, muito bem, né? Graças Foi uma cirurgia assim que o urologista dela falou para mim. Foi muito boa a cirurgia dela. Graças a Deus ela ficou bem e curada, né? Tratamos durante um tempo e hoje é uma moça linda, né? Tenho um orgulho assim gigantesco dela. Tinha risco de vida dela? Tinha risco de vida. Era uma cirurgia muito grande, né? Porque o médico falou para mim. Até fez uma reunião para explicar o que seria acontecido com ela, porque tinha muito risco. Mas ela tem até o risco de uma cesariana, mas... Até hoje? Porque fica, né? Tem o corte. É que nem se fosse um parto cesariano. Tirou a bexiga, fez o que tinha que fazer e pôs lá novamente. Não, eu digo assim, até hoje, porque ela cresceu, né? Ela Sim, tinha 2 anos e meio. Ficou a cicatriz ali. E ela, só para nós entendermos, ela começou a ter essas infecções urinárias com 8 meses. Com 8 meses. E somente com 2 anos e meio foi quando ela deu o diagnóstico. Descobriu e ela foi para a cirurgia. Isso. E aí, graças a Deus... Graças a Deus ficou curada. Até hoje, nunca sem mais... Sequelas, sem sequela nada, nenhuma. Curada perfeitamente, em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, ele ali já me sustentava, mesmo eu não sabendo, né, do quão grande ele era, ele já estava ali, nos sustentando, né, porque era a nossa primeira filha, totalmente inexperientes, a gente tinha uma vida muito difícil, né, não que hoje seja fácil, mas era muito mais difícil, sem emprego, mas ali ele já veio... Seu braço forte nos sustentou, graças a Deus. Ou seja, você fez uma experiência de Deus sem ainda conhecê-lo. Sem ainda conhecê-lo. E ali você conseguiu identificar a mão dele, né? Na dor, porque imagina a dor de uma mãe, uma bebezinha de 2 anos e meio, fazendo uma cirurgia tão complexa como essa. Né? Mas graças a Deus, tudo aconteceu bem e ela está aí. Está aí, nosso orgulho publicitária hoje. Que bom. Sim, está com 27? 27 anos, E aí veio a Melissa. A Melissa depois de quantos anos? 6 anos depois veio a Melissa. Sim. E assim, a Melissa chegou no momento que a gente tinha tido outros planos, né? A gente estava começando a construir a nossa casa e ela veio junto, né? Ela veio nos planos de Deus, não nos de vocês. Sim, os planos nossos aqui era construir a casa. Aí ela falou, eu vou, e veio. E desde que ela chegou já foi muito difícil, porque eu tive uma gravidez bem difícil, eu tive muitos problemas, a minha pressão ficou muito alta, ao ponto de, na última consulta, a médica dizer para mim e para o meu esposo que ela tinha um problema muito sério na placenta, que ela não estava recebendo nem oxigênio, nem alimentação e nem sangue. Ela só recebia oxigênio. Isso já para nascer? Sim. E ele falou assim, eu não sei nem como ela está viva ainda na barriga, porque sem ela receber esses alimento, e vai nascer e morrer. Isso ele falou. Meu esposo estava em pé assim, ele até desmontou, nu e cru. Sim, desse jeito. Vai nascer e vai morrer. Vai nascer e morrer. Antes de você continuar,
Você já tinha vivido toda uma experiência com a sua primeira A filha. primeira. Né? Que não foi uma situação na gravidez. Né? Foi uma situação depois, com 8 meses de vida, depois a cirurgia com 2 anos e meio. Então, ela estava já fora de você. Sim, sim. Mas aí você recebe um diagnóstico na segunda bebê, onde você deixou bem claro que ela não estava nos planos de vocês, mas ela estava nos planos de Deus. Planos de Deus, com certeza. E aí você recebe um diagnóstico desse. Você falou da reação do seu marido. Ele sentou e... Sim. Como é que foi a tua reação? Nossa, a minha foi só eu e Deus para saber o que foi, porque no momento assim, eu falei assim, como assim, né? Ela tá aqui e a senhora tá me dizendo que ela vai nascer e morrer e todo o pré-natal que foi feito e só agora isso. Mas ainda assim ela me mandou para casa, eu fui para casa com uns aparelhos que era para monitorar a bebê. E se ela entrasse em sofrimento, eu teria que voltar. Só que aí eu passei muito mal, porque eu já estava com a pressão alta. E ter uma notícia dessa... E aí você vai falar isso daqui a pouquinho. Porque... o que será que passaria na tua cabeça neste momento? Você, de repente, recebe uma notícia destas. Só que não era a primeira. Já tinha tido todas a primeira situação da Melissa, da Camila. Da Camila. Depois todo o pré-natal da Melissa e até então tudo normal, tudo tranquilo. Quando a Melissa já estava para nascer, vem aí essa notícia que com certeza nos derruba, nos faz cair e perder o chão. O que você faria? A Edilene está contando e ela não larga o texto dela. Eu sei o que ela fez. E muita coisa ainda vai acontecer. Por isso, eu deixo você só pensando e à espera do que vai vir ainda a acontecer com a menina Melissa. Não saia daí, daqui a pouquinho nós voltamos com Gente de Fé. Uma notícia chega e completamente contrária àquela que qualquer pessoa gostaria de ouvir. Uma mãe que estava já ali quase que no 8º mês, 8º, 9º mês, Sétimo mês. Sétimo mês. Era de 6 para 7. 6 para 7 meses. Vem a notícia, então, que a bebê que ela trazia no seu ventre não estava mais se alimentando, não estava mais chegando fluxo de sangue, né? Algum problema que estava acontecendo na placenta. Isso. E, de repente, vem a notícia da médica que a menina iria nascer, mas não iria conseguir sobreviver. E aí? Aí foi aquele baque, né? Fui para casa e, como falei, toda monitorada. E na madrugada mesmo, o meu esposo teve que correr comigo para o hospital novamente, porque eu estava passando muito mal. Comecei a sentir muita dor, que não era contração, era uma dor assim, peito. E chegando lá, ela falou para mim que eu estava tendo um problema por conta da pressão que estava muito alta. E a pressão por causa da gravidez? Sim, porque... Você nunca teve problema de pressão, nada? Não, eu não tinha. E aí ela falou assim para mim, olha, vamos ter que tirar o bebê. E aí logo me veio, né? Vai tirar, ela vai morrer, né? Porque para mim, enquanto ela estava lá dentro... Estava segura? Ela estava segura, ela estava viva. E ela falou, vamos ter que tirar o bebê. E eu entrei em desespero, né? Eu segurava a barriga assim, não vai tirar. E aí ela falou, vamos ter que tirar o bebê, porque ela está em sofrimento. Aí monitoraram ela a noite toda, fazendo exame no coraçãozinho. Uhum. E quando foi a meio-dia e pouco, assim, mais ou menos, do outro dia, ela falou assim para mim, não tem jeito. Agora eu preciso tirar a criança, porque ela já está em sofrimento. Aí foi feito
o parto, eu entrei em desespero, porque meu esposo não estava. Eu queria que alguém chamasse ele, porque, imagina, você recebe a notícia que você vai perder seu filho, que você está tendo uma pré-eclâmpsia, e o esposo... Você teve uma pré-eclâmpsia? Sim, eu tive a pré-eclâmpsia. E aí eles tiraram o bebê, ele chegou, graças a Deus, meu esposo conseguiu chegar. E a bebê, eles tiraram a bebê, já com certeza que ela ia morrer. Uma sala assim lotada de todos os médicos, porque como eu estava tendo a pré-eclâmpsia, né, tinha que ter... Só para deixar claro o que é pré-eclâmpsia. É a pressão alta que a gente tem, mas que atinge lá na barriga, né? Pressão No bebê. Diretamente no bebê. No bebê, é. E o bebê entra em sofrimento e pode ir embora os dois, né? Tanto mãe quanto filho, né? Então você também estava correndo Sim, risco de vida. Eu estava em risco também. Aí eles tiraram a Melissa, graças a Deus, foi uma luta, né? Porque até conseguir que pegasse a anestesia em mim, que não pegava anestesia, não pegava. E aí eu até me lembro que na sala no centro cirúrgico, do lado de fora tinha uma Nossa Senhora, eu não consegui rezar. Mas eu olhei para ela assim e chorei só, né? Na hora eu olhei para ela e chorei. E entramos para o centro cirúrgico e eles conseguiram, aí começaram a fazer as anestesias e, enfim, pegou. Aí pegou a anestesia e fizeram o parto. A Melissa nasceu e ela gritou muito, né? Ela começou a chorar. E a médica que fez o parto veio com ela assim perto de mim e falou assim, nossa, ela quer muito viver. E me deu ela assim, aquele bebê lindo, né? Cabeludo, mas desse tamanho, né? Que ela tinha 1,2 kg e ainda perdeu o quilo. Mas graças a Deus, né, foi para UTI neonatal. Eu passei 8 dias sem vê-la, porque eu fiquei também tendo que ser tratada, porque quando se tem uma pré-eclâmpsia é um parto de muito risco, né? Claro. A minha pressão não baixava. Mas quando passou os 8 dias que eu fui vê-la, eu até não me sustentei nas pernas, né? Porque a hora que eu olhei para ela, toda cheia de fiozinho e cabecinha raspada já, eu falei, só pela misericórdia, né? Para sobreviver, porque era muito pequena, era um bebezinho assim. Você olhava e falava, só pela misericórdia mesmo. E nessa época, eu e o Itamar já podemos dizer, tínhamos uma fé sólida, né? Já tinham encontrado Jesus. Sim, já tínhamos nos encontrado verdadeiramente com Ele, já estávamos mais firmes na nossa fé. E ali, mais uma vez, o Senhor cuidou, né? Eu lembro que o pediatra dela falou assim para mim, toda vez que eu ia, eu chorava muito, né? E ele falava assim para mim, não chore por essas coisinhas pequenas, porque elas são terríveis, né? Porque quando cresce, né? Parece que carrega toda aquela energia. Deixa para chorar mais tarde, ele falava. E a Melissa, ele falou para mim, olha, a Melissa vai levar uns 3 meses, mais ou menos, para sair daqui do hospital. Mas ela levou 23 dias para sair do hospital. Meu Deus. Sim. Ela ganhou peso em 23 dias. Ela venceu todas as barreiras que ela nasceu com ela, porque ela tinha baixa glicemia, ela tinha anemia, ela tinha uma série de problemas que ela tinha dificuldade de respirar. Ela ficava até entubadinha, né, na neonatal. Mas com 23 dias, ela saiu do hospital. Ela saiu do hospital. Ela nem foi para o quarto, ela saiu já da neonatal para casa. E todos os dias eu pedia muito a Nossa Senhora que me desse força e equilíbrio dela, né? Para que eu pudesse ir até o hospital. Porque, como eu falei para o senhor, eu moro em São Miguel. E de São Miguel
até o hospital eram 40 minutos sem trânsito, né? Uhum. E eu ia todos os dias lá amamentá-la. Eu arranquei força de Nossa Senhora, porque de uma pessoa comum não arrancaria, porque eu estava vindo de uma pré-eclâmpsia, eu estava com pontos, eu fiquei gigante quando eu engravidei dela por causa da pressão alta. Uhum. Então eu inchei um absurdo. Eu sofria muito. Nós tínhamos um Passat sem amortecedor e era nesse Meu carro Jesus. que eu ia todos os dias. Com pontos. Com pontos. Chegava o dia de eu falar para ele assim: para, pelo amor de Deus, para na rua, para me levantar, Uhum. respirar, entrar no carro novamente e ir. Seguir viagem. Sim. Mas a gente venceu. Graças a Pra Deus. honra e glória de Jesus. Venceu você, venceu Itamar e venceu principalmente a Melissa. Com certeza. Isso foi em 96. 96. Ela saiu do hospital, Sim. vida normal. Era o que esperávamos, né? Mas não foi bem assim. Quando a gente saiu do hospital, eu falei, agora, né? Graças a Deus, tudo bem. Mas aí é que começou os nossos problemas, né? Uhum. Se a gente achava que tinha problema até ali, estava enganado, né? Porque a Melissa começou a ter várias complicações, várias. Ela tinha várias otites, várias infecções pulmonares. Ela, Isso, bebezinha. bebê, ela teve 2 paradas respiratórias que ela parou mesmo dentro de casa. E eu, na ânsia de salvá-la, eu corri para fora com ela e acho que o choque térmico, né, fez com que ela voltasse, que é o que a médica falou para mim. Aí você estava dentro, saiu. Saí para fora de madrugada, porque ela estava totalmente roxa no berço. Meu Jesus. E esse fato foi incrível, porque eu fui ao banheiro, passei pelo quarto delas, olhei ela no berço. Ela estava bem. Aí eu fui para o meu quarto. Entrei no meu quarto e falei para o meu esposo, a Melissa está chorando. Ele falou, você acabou de passar lá. Ela não está chorando. Ele até usava essa palavra, você está ficando neurótica com a menina, né? E ela está chorando. E eu pulei da cama e saí correndo, porque ela não chorava, ela parecia um gatinho miando. Era muito difícil para ela o fôlego, né? Uhum. E aí eu saí correndo do quarto. Quando eu cheguei no quarto dela, ela estava roxa, toda roxa, assim, aqui tudo roxo. Eu só catei ela assim, corri para fora. E quando eu cheguei lá fora, a médica falou, foi o choque térmico que fez ela voltar. E nós fomos para o hospital. Nós quem? Eu e meu esposo e ela. Então ele quer falar com você agora. Dá uma olhadinha aqui. Ó. Oi, Preta. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por ter colocado você na minha vida, por permitir estarmos juntos esses quase 30 anos de casados, onde passamos, né, por muitas barreiras, muitas dificuldades, até sofrimentos, né? E soubemos superar cada minuto, cada instante. Você, com a sua fé em Deus, com a sua fé em Nossa Senhora, soubemos superar, né? E conseguimos passar essas dificuldades. Saiba que você é muito especial para mim e te amo muito e sempre estarei ao seu lado, com todas as dificuldades que ainda possamos passar. Estarei sempre ao seu lado. Você é uma pessoa maravilhosa e continue assim, na sua fé, na sua dedicação a Deus, sempre em oração, sempre nos conduzindo, né? Onde por muitas vezes soube nos direcionar, mostrar o caminho correto, mostrar aonde devemos seguir. E saiba que sempre estarei a seu lado e continue sempre contando comigo.
te amo muito. Não sou de ficar falando, mas saiba que eu te amo muito. Beijão, fica com Deus. Muito bem, esse é o Itamar. Esse é então. Você sabia Eu sei. disso, não? Você tinha visto que ele tinha gravado? Não. Não? Não. Ele tá ali, ó, escondidinho ali, ó, atrás. Pode até pegar ele ali no fundo, porque ele tá ali e ele não disse nada para você, ele escondeu. Escondeu. Pois é, então, tá ali, ele veio te acompanhando neste programa, tá ali atrás, escondidinho. Mas porque você também não viveu nada sozinho. Você não viveu sozinha, ele esteve presente com você, claro, que a dor de mãe não é que é mais ou menos, mas a dor de mãe é diferente da dor do pai. Né? E com certeza ele também teve os seus momentos de choro, de questionar, de duvidar, de até de esbravejar, enfim. Né? Mas isso foi em 96, tudo que ela viveu, todas essas situações. Mas em 2011, depois de muito tempo, ela já estava ali com 14 para 15 anos, ou seja, já uma moça, uma adolescente, uma jovem. Aí aconteceu mais coisa ainda. Mais coisa ainda. O que veio acontecer? Então, porque lá atrás, quando ela tinha 6 anos, nós descobrimos que ela tinha uma síndrome. Uhum. Uma síndrome muito rara, que Como é que chama a síndrome? é neurofibromatose tipo 1. O que é isso? São tumores que saem em órgãos vitais e pode... O tumor é benigno. Uhum. Ele em si, se ele ficar lá quietinho, ele não faz nada. Mas só que se ele cresce no órgão que ele está, Uhum. ele causa danos irreversíveis, né? Que era o que ia acontecer com ela. E a gente descobriu essa síndrome quando ela tinha 6 anos, porque começou a crescer um tumor assim na testa e a pediatra falou, é um cisto sebáceo, vamos tirar. Uhum. Só que quando tirou, ela percebeu que não era aquilo e até falou que a cirurgia seria um tempo e depois foi outro. E ela disse, quando veio o resultado da biópsia, ela falou para mim, olha, isso não é o que a gente pensava, ela tem uma síndrome. E aí a gente começou a tratar. No início, ela tinha 6 anos, até quando eu ia nos médicos, quando ela tinha 6 anos, eles falavam assim, quantas cirurgias ela já fez? E eu pensava, ela fez só uma, né, que foi para tirar da testa. Uhum. E eles ficavam surpresos, porque já era para ela ter tido mais complicações, mas graças a Deus ela só tinha feito uma. E aí em 2011, o cirurgião de coluna dela, que tratava ela desde os 6 anos, ele sempre me falava, olha, a coluna dela tem um nódulo, mas ele está quietinho. Decorrente dessa síndrome. Decorrente da síndrome. Mas essa síndrome ela é irreversível. Irreversível. Síndrome para os homens, né? Neurofibromatose. Isso, tipo 1. Que também é raro. É rara, é. Aí ela... Ou seja, deixa eu falar, seja a Camila, que teve uma situação também raríssima, Sim. Né? A Melissa também, e essa síndrome é raríssima também. Sim, sim. Uhum. E em 2011 ele falou para mim, olha, agora não dá mais, vamos ter que tirar o nódulo. Isso, porque assim, se a gente deixar, ele vai acontecer até como quando acontece um acidente, a pessoa sofre um choque na medula e ela fica tetraplégica e não tem mais jeito. E se eu deixar, é o que o nódulo vai fazer com a Melissa. Então a gente tem que tentar operar para ela conseguir ficar, no mínimo, paraplégica, né? Que era a cadeira de roda só. E nós vamos conversar no terceiro bloco sobre isso, mas eu fico pensando aqui. Tudo isso, vocês ainda
servindo a Deus. Você teria coragem disso? Com tudo isso, continuar servindo a Deus? Fica pensando um pouquinho, daqui a pouquinho nós voltamos com Gente de Fé. Esse é o programa que quer agora levantar uma geração que demonstre a nossa fé. E que não é uma fé sensacionalista como nós encontramos em tantos lugares. Uma fé baseada somente nos milagres. Uma fé baseada no Deus que caminha conosco. Não saia daí e pense. O que você faria numa situação como essa? Dessa mãe, deste pai? O que você faria? Servindo a Deus, de repente você recebe um diagnóstico de uma filha, 2 anos e meio, que precisa fazer uma cirurgia gravíssima e que colocaria em risco a vida da filha. Graças a Deus tudo aconteceu na bênção, na graça. Mas depois de um tempo vem mais uma gravidez. E essa gravidez faz com que tudo de novo seja provado e testado. A nossa fé ela é provada no fogo, não é isso, Edilene? E é provada no fogo com todas essas situações. Eu até gosto de dizer, Deus não provoca essas coisas, mas Ele usa de todas essas coisas para manifestar o poder que Ele tem. Ele pode fazer quando e como Ele quiser tudo. Para Ele nada é impossível. Você disse dessa cirurgia que agora precisava ser feita na coluna da Melissa. Foi feita. Na coluna cervical. E passou todos os riscos, né, pra gente, a gente já sabia. E a cirurgia foi feita, foram 6 horas de cirurgia. As 6 horas, assim, e coincidência, deucidência, seja lá o que for, 6 horas a da Camila e 6 horas a da Melissa. Levou o mesmo tempo. Mesmo tempo. Intermináveis. Intermináveis. Porque, assim, eu nunca pensei que 6 horas pudesse demorar tanto. Uhum. Porque aquela ânsia de que aquilo terminasse, né? E aí, graças a Deus, foi feita a cirurgia da coluna cervical. A Melissa veio para a UTI, veio bem. Na UTI, ela passou 2 dias, que seriam 3, ela ficou só 2. Foi para o quarto. Até o momento que a gente não se esquece, foi o momento que a médica disse para a Melissa, Melissa, vamos andando para o quarto, da porta, da maca da UTI, para o quarto, para a cama do quarto. Eu e ele, a gente até se assustou, porque eu falei, como assim? Né? Porque o diagnóstico que eu tinha era de que ficaria paraplégica, né? A gente entrou em desespero, a gente levou ela para andar de bicicleta, a gente levou ela para parque, a gente levou ela para fazer as coisas que dava poderia para ela fazer. não fazer mais. Pensando, né, no que poderia acontecer. Uhum. Mas a todo momento que eu buscava o Senhor, Ele me mandava a resposta, e até hoje isso. Uhum. Não temas, eu estou contigo. Amém. Ele fala pela boca do padre, ele fala pela boca de um pregador, ele fala pela boca de um irmão, ele fala até mesmo pela televisão, numa pregação, mas ele me fala, não temas, eu estou contigo. E assim ele falou sempre. Uhum. E a Melissa ia ficar 8 dias no hospital, mas saiu com 6 dias de internação. Não, ela ia ficar 10 dias, saiu com 8. Foi para casa. Só que em casa ela começou a passar muito mal. Muito, muito mal. E eu achava, é a dor que ela está sentindo. Coluna cervical, né? Uhum. Só que ela começou a sentir muita dor de cabeça. E a gente falhou nisso, porque a gente deixou do sábado até a segunda para levá-la ao médico. E quando a gente levou ela ao médico na segunda-feira, ele veio do consultório dele para o pronto-socorro e disse para nós assim, a Melissa está com meningite. Ela Meu Deus.
Esse risco a gente já sabia, né? Seria uma das sequelas. Ela foi internada imediatamente, isolada, daquele jeito que tem que ser. Ela ficou 21 dias internada depois, por conta dessa meningite. Foram 21 dias, assim, de muito sofrimento, mas de muita experiência com Deus. Eu tive muita experiência com Deus naquele quarto de hospital que eu nunca vou me esquecer das manifestações que Ele fez ali para me mostrar. Não temas, eu estou contigo. E essa fala, não temas, eu estou contigo. Apesar de tudo isso que você viveu, é o norte dizendo, continue, caminhe, eu estou com você, não saia daqui, vamos em frente. E o testemunho mais bonito, que não é apenas o que você está contando, mas é nós podermos ver um milagre. Sim. Justamente o milagre das duas filhas, que elas que agora querem falar com você. Oi, mãe. Oi, mãe. A gente tá aqui pra te relembrar, né? Porque eu tenho certeza que você sabe o quanto a gente te ama e o quanto a gente é grata a Deus por ter recebido esse presente de ter você como nossa mãe, né? Todo mundo que te conhece sabe a mãezona que você é, o quanto você sempre se dedicou para cuidar da gente, para dar a melhor educação, a melhor alimentação, o melhor amor, o melhor carinho. E a gente só tem a agradecer a Deus e a você por isso, por tanta dedicação, por tanto cuidado, por ter dedicado a sua vida a gente, né? A minha irmã, o meu pai, a nossa família. E não tenho dúvidas de que nós somos quem somos devido a você. A nossa família é linda, a gente tem uma história linda, marcada por vários momentos difíceis, mas que todos foram superados, porque você tem uma coisa em você que todo mundo também reconhece, que é a sua fé. Sua fé em Deus, a sua fé em Nossa Senhora. E eu tenho certeza que essa fé que você tem e que você sempre fez questão de transmitir pra gente, sempre foi fundamental para que a gente passasse por tudo isso, mas a gente continuasse de pé, a gente continuasse crendo, a gente continuasse firme e continuasse uma família unida, não só uma simples família. E então, parabéns por você ser assim, obrigada por você ser assim. Hoje eu vejo muito de você em mim, eu tenho o maior orgulho de dizer isso, de dizer que um dia, quando eu tiver meus filhos, se eu for metade da mãe que você foi pra gente, eles terão muita sorte. E eu tenho certeza que eu cumprirei muito bem esse papel, porque eu sempre vou ter você como exemplo, né? A Mê também vai falar alguma coisa pra você? Oi, mãe. Quero dizer que muito obrigado por você cuidar muito bem de mim e que Deus te abençoe e eu vou dizer que eu te amo muito. Beijo. Um beijo, mãe. Fica com Deus, que Ele continue a abençoar sempre a sua vida, que Nossa Senhora seja sempre um exemplo para você e a tua fortaleza, né, de mãe, uma mãe que sofreu muito, mas que amou muito e que ela esteja sempre contigo. Bom, só para dizer mais uma vez, nós amamos muito você. Um super beijo. 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 E a razão de viver essas meninas. A Camila, As a bênçãos, Melissa, sim, né? as minhas bênçãos. A Melissa veio também, né? Dá para pegar a Melissa ali atrás? Dá para pegar a Melissa ali atrás? Está ali junto com o pai. A Melissa veio, o grande milagre, né? O grande milagre de tudo que você como mãe viveu, você passou, enfim. Só que se não bastasse, ainda teve um susto. Só que agora não mais com as filhas, mas com a mãe. O que aconteceu? Então, eu comecei a sentir uns problemas, assim, umas dificuldades, dores nas minhas pernas.
E eu comecei a me achar diferente, né? Assim, um organismo diferente, muita fraqueza, muito mal-estar. E como eu falei para o senhor que eu não só carrego o terço, mas eu rezo. E eu acordo às 3 horas da manhã para rezar o terço da misericórdia. E eu não ponho despertador, eu não ponho celular, eu acordo. Eu até digo, com a minha intimidade que eu acho que eu tenho com Jesus, que ele me incomoda para que eu reze, né? Sim. E eu acordo e rezo. E numa dessas noites, eu rezei o terço e voltei para dormir. E eu tive um sonho, que eu teria um câncer e morreria. Eu vi até a lápide Do seu túmulo. meu túmulo, me fugiu a palavra. E aí eu voltei para a cama, eu chorei muito, falei para o meu esposo, o Senhor me avisou que eu vou morrer, eu vou ter um câncer e vou morrer. E aí eu entrei em parafuso até com essa situação, né? Porque você pensa, eu tenho que cuidar da minha filha, tenho minha família, né? Toda ainda pela frente, mas tá, né? Até quando eu ia rezar, eu falava, eu não vou dizer que eu tô pronta, mas tá, né? Quem tá no comando é o Senhor, eu sempre digo, não importam as circunstâncias, então eu tenho que entender, porque se eu digo isso, eu tenho que entender. E aí eu comecei a ter uns sintomas e fui ao médico. E quando eu fui ao médico, a médica me pediu uns exames, todos os exames que tinha que ser feito, e foi diagnosticado um câncer de intestino. Em mim, perdi o chão, né? Porque eu fui sozinha buscar o resultado. Eu sou uma mulher muito ansiosa, né? E eu fui buscar o resultado sozinha. E eu perdi o chão, eu peguei o ônibus errado para ir para casa, aquele desespero todo. E não sabia o que iria acontecer. Passei um mês sem saber o que iria acontecer, mas sabendo que eu estava com câncer porque eu li o diagnóstico. E como eu vivo no Hospital do Câncer, quando eu vi o diagnóstico, eu já sabia que era câncer. O que era? Eles não escrevem câncer, mas eu sabia. Passamos um mês sem dormir, sofrendo, eu e meu esposo. Mas na hora que a gente foi no cirurgião, que passou com o cirurgião falou assim para mim, a senhora sabe o que está acontecendo com a senhora, né? Eu falei, sei, já comecei a chorar, né? E falei para ele, e agora, a gente faz o quê, né? Porque eu queria saber o que ia me acontecer, né? Aí ele falou assim, não faz nada. A senhora é um caso raro entre tantos, porque... Também um caso raro. Sim, E a senhora está curada. Até desenhou para me mostrar o que aconteceu no exame. No próprio exame, o médico tirou o que ele achou no intestino. E ali ele já retirou tudo e ele tem um processo lá que ele faz, que aquilo lá dá para saber se atingiu outras camadas da pele, não tinha nem atingido a outra camada, né? Ele falou, a senhora está curada. E a gente vai, lógico, tratar, fazer todo o tratamento. Uma situação drástica seria abrir a senhora, cortar uma parte do intestino para garantir que não volta, porque a reincidência é grande. Mas eu não acho necessário isso. Ou seja, no exame... No exame, não fiz cirurgia. Ele retirou... Retirou o câncer. Ou seja, algo que não acontece. Não acontece. Ele falou isso para mim. Bendito seja Deus. Seja Deus. Louvado seja Deus. Um caso raro, como eu disse, de novo um caso raro, mas um caso raro agora que nós podemos dizer um caso raro que trouxe uma alegria. Sim, muito grande. Porque foi um caso raro da Camila. Sim. Foi um caso raro da Melissa. Sim. E tudo que ela passou e que está aqui o milagre nos nossos estúdios. E depois um caso raro na medicina. Sim. Porque se no exame saiu câncer, no exame, ao fazer o exame, retirar e constatar
e você fez os outros exames também periódicos para poder fazer. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus por tudo isso. Por hoje, o que você tem a dizer de tudo que nós ouvimos? Será que você duvida da existência deste Deus? Porque Camila ficou curada? Sim. A Melissa precisa fazer o tratamento, Sim. e o tratamento que Segue vai bem. perdurar aí. Mas um câncer que este Deus pode, Ele pode. O que Ele quer, Ele quer. Ele não quer fazer apenas um milagre. Ele quer caminhar com você. Como Ele caminha com a Edilene, com o Itamar, com a Camila, com a Melissa, Ele caminha também com você. Então dê a sua resposta. Levante-se. Seja uma geração de gente de fé. Este e todos os outros testemunhos você pode rever no nosso canal no YouTube, no Canção Nova Play, e fazer dar a sua resposta. Quer fazer a experiência? Este Deus te convida a isso. Deus abençoe você e Edilene. Sou rápido, né, Edilene? Eu sou rápido. Deus te abençoe. Amém. Pai. Muito obrigado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.